Olá pessoal, a gente já está de volta ao nosso segundo bloco aqui com o campeão brasileiro de natação. Você também conhece muito bem do teatro, mas não sei se você sabia que Diógenes Câmara também foi considerado um dos melhores jogadores de futebol de Minas Gerais. É verdade isso mesmo? Praticamente. Eu pratiquei esporte, gozado, né? Quando eu tinha 14 anos, eu terminei o ginásio aqui em Montes Claros. E Montes Claros não tinha científico. Mas como eu era campeão brasileiro de natação, o Minas me levou para lá para nadar e estudar. Mas eu já jogava futebol no juvenil do Ateneu. Que nós chegamos aí no Rio de Janeiro, jogar no Maracanã, na preliminar do Brasil e Iugoslávia. Época em que um dos grandes jogadores daquela época do juvenil do Ateneu foi convocado para o Flamengo, depois foi para o Corinthians, Manelzinho, ficou famoso, um dos grandes jogadores de futebol de Montes Claros. Então, aí eu comecei a praticar o futebol, gostei, cheguei a jogar no time do Casimiro de Abreu, aqui. E jogava no Screte do Colégio Santo Agostinho também, porque eu já participava aqui do futebol. Aí, quando foi lá na época, eu já tinha 17 anos, como eu fui campeão brasileiro de natação e conheci vários nadadores do Minas Tênis, eu comecei a praticar basquete no Minas. Outro esporte. Nadava e praticava basquete. Aí, eu cheguei a ser titular do juvenil de basquete do Minas Tênis Clube, disputando o Campeonato Mineiro Juvenil. Que maravilha! Aos 17 anos. Quando eu vim para Montes Claros fazer o tiro de guerra, que era obrigatório na época, eu vim fazer. Cheguei aqui em Montes Claros, foi disputar o Campeonato Mineiro de Basquete em Juiz de Fora, adulto. O técnico, finado Desembolão, sabia da minha história, da minha condição no esporte, e sabia que eu era titular do Minas Tênis Juvenil. Ele me convocou. Veio jogar pra cá. Aí foi preciso pedir licença ao sargento, aí eu fui convocado e cheguei a ser titular de basquete com 18 anos, cabeça raspada, em Juiz de Fora. Fiquei lá 15 dias. Depois disso, eu voltei para Belo Horizonte para estudar, terminar meus estudos. Comecei a trabalhar no Banco Comércio, porque meu padrinho, meu tio, casado com minha tia, era gerente do Banco Comércio aqui, antigo Banco Comércio. Ele arranjou um emprego para mim, eu comecei aqui e fui transferido para Belo Horizonte para terminar de trabalhar, de estudar. E fiquei trabalhando no Banco Comércio. Quando eu tinha 21 anos, né, 21 para 22 anos, já tinha 4 ou 5 anos de Banco Comércio, surgiu a vaga do Banco Brasil, um concurso do Banco Brasil em Januária. Eu saí de lá, fiz inscrição em Januária, eram 2 vagas. Na época foram 95 candidatos para 2 vagas. Aí eu fiz a inscrição, voltei para Belo Horizonte. Continuei trabalhando. Daí a pouco o banco convocou a prova, eu voltei, fui em Januária, fiz a prova, voltei para Belo Horizonte. Uns 2, 3 meses depois eu recebi o comunicado que eu tinha passado no Banco Brasil. Começou a trabalhar em Januária. Aí era para começar em Januária, mas o de Januária que ia para cá e eu ia para lá, fizemos minha permuta, eu tomei posse aqui. E ele ficou lá? E ele ficou lá. Cada um em casa. Eu tomei posse aqui em 62. Em 1962. Na rua Doutor Veloso. O banco começa na rua Doutor Veloso, em frente onde é o conservatório hoje. Aí você já entende que eu falei que a gente ia ver por que não seguiu carreira no esporte, porque acabou tendo a profissão, tinha que sustentar, né? Tinha que ganhar o dinheiro, acabou que o esporte não foi o caminho seguido. Não seguido. Mas continuou praticando esporte. Dentro do Banco do Brasil, nós formamos um time de futebol de salão, que foi tido um dos maiores times de futebol de salão de Montes Claros. Na época, Montes Claros tinha um futebol de salão de primeiríssima. Tinha uns 12, 13 times, Casimiro, Ferroviário, tudo disputava futebol de salão. E o Banco Brasil foi
o primeiro time a ganhar de todo mundo. Fizemos um timaço. Tinha uma dupla que nós ficamos famosos até hoje. Tem gente que fala, eu lembro de vocês, era Diógenes e William. Ocasião em que nós dois, essa dupla, nós fomos eleitos um dos melhores jogadores de futebol de salão de Minas Gerais. Trouxemos o campeão brasileiro em Montes Claros, que na época era o Atlético Mineiro. Perdemos para eles de 5-4, mas foi duro. Pau a pau. Mas cheguei a ser o melhor, um dos melhores do estado. Tem gente até hoje que me fala, moço, que saudade eu tenho daquele time. De ver você jogando. E como é que no meio dessa questão trabalho, esporte, veio então aquilo que Montes Claros todo conhece, que marcou realmente a sua imagem? Quando que o bichinho do teatro picou a sua veia? Olha, foi antes de entrar no banco. Antes do banco? Bem antes. Nós tínhamos um clube aqui em Montes Claros, chamava IT Clube. Era só de jovens. A gente reunia todo mês, levava cerveja não, refrigerante, aqueles negócios, a moçada, a meninada. Aí fomos entusiasmando, eu comecei com poesias, a declamar poesias, a decorar poesias. E aí um dia nós juntamos o pessoal e falou, vamos fazer teatro? Vamos fazer. Como? Naquela época não tinha o quê? Nós não tínhamos diretor, não tinha nada. Então o que acontece? Eu lembro como se fosse hoje. Uma das primeiras peças que eu trabalhei e que realmente me levou para o teatro foi Plúfito Fantasminha. Uma das que peças eu fui dirigido por Mercedes Prates, mãe de Carlos Alberto Prates Corrêa, esse que fez filmes Os Marginais, no qual eu trabalhei, e Cabaré Mineiro, famoso e tudo. Ele é muito famoso em Montes Claros como um pioneiro no cinema. A mãe dele foi a primeira que me levou para o teatro e eu comecei a ensaiar Plúfito Fantasminha. Depois eu passei, como na época não tinha nada, não tinha computador, não tinha nada, a gente tinha que datilografar a peça. Eu datilografei, dirigi, trabalhei como ator, produtor, tudo numa peça chamada A Margem da Vida, de Tennessee Williams. Foi o auge do que eu achei que foi um espetáculo. Junto com finada Dona América Eleutério, Gelson Dias trabalhou comigo, Eustáquio Macedo, Márcia Melo Franco. Nós éramos 5. E naquela época tinha ponto. Tinha ponto? Ponto era o seguinte, nós tínhamos 2 pontos. Para soprar aquilo que esquecia. Seria a dália. Falava a peça toda. A gente chegava lá na porta e escutava. Mas era interessante. Era bacana, interessante. Era uma interatividade, inclusive. Eu lembro que tinha Lúcia Narciso, era uma das que fazia ponta pra gente. Foi uma época maravilhosa, essa época que nós vivemos, nessa juventude. O palco nosso era o Salão Paroquial da Matriz, ali ao lado onde é o Bretas, hoje na Avenida Coronel Prato, tinha um salãozinho lá, para 60 lugares lá, e a gente fazia teatro ali. E se isso foi período próximo da adolescência, ainda envolvido com esporte, antes de entrar no banco, é um período da vida que a gente acaba conhecendo, a gente acaba tendo muitos amores. Foi por aí que apareceu o amor da sua vida, veio depois? Como é que era esse apaixonado Diógenes? Não, na época que eu tinha meus 12 anos, 13 anos, que eu fui campeão brasileiro e tal, era só flertezinho. Mas na realidade, quando eu morei na rua Doutor Veloso, eu conheci uma moça que era minha vizinha também, era irmã
de um colega meu do Banco Brasil, que depois veio a ser colega do Banco Brasil, antes não era, nós éramos só amigos de futebol, de campo, ele jogava no Ateneu e eu também. E eu conheci essa moça aos 14 anos, namorei com ela até os 18, era um apaixonado. Eu não sei, eu vou falar, ela casada, bem casada e tal, e eu também, graças a Deus, mas na época a gente era namorado e tal, e eu até vou falar o nome dela, era vizinha, era 50 metros da minha casa para dela, e eu namorava dentro de casa direto. O nome dela é Irani Peixoto, é viva até hoje, graças a Deus. E foi um grande amor da minha vida, mas acontece que eu tive que ir embora para Belo Horizonte. E aí... Não deu para continuar. Não deu para continuar, infelizmente. Mas a vida continuou, né? Depois eu voltei, entrei no Banco Brasil, aos 23 anos eu conheci uma moça também, que era colega minha de faculdade, por incrível que pareça, nós somos, minha turma é uma das fundadoras da Faculdade de Direito de Montes Claros. Eu sou da segunda turma, teve a primeira turma, que é do Dr. Robson Cruzoé, Norberto Custódio, nós fomos os pioneiros, né? Tanto é que eu formei em 70 e já estava no Banco Brasil. Já era funcionário do Banco Brasil, doido para ser advogado do banco. Formei em 70, mas a faculdade não era reconhecida. Nós tivemos 5 anos para esperar o reconhecimento. Aí sim, quando foi reconhecido, eu candidatei a advogado do banco, aí eu fui nomeado advogado do banco e advoguei para o banco muitos anos. Mas acabou se casando quando, então? Casei com 23 anos. Mas o meu casamento, no primeiro, eu não tive filho. Mas a minha esposa teve um problema, aí não deu certo. Divorciamos. Divorciei, tudo legal, foi tudo bacana. Ela é minha amiga até hoje, não tem problema. Depois eu conheci minha atual esposa, né, Maria Luísa. Com a primeira eu não tive filho. Conheci Maria Luísa. Casei com ela, eu já estou com 47 anos de casado. 47 anos de casado. Daqui a pouco tem bodas de ouro, não pessoal. Vamos para a festa aí. Não sei como é que ela ainda me aguenta, né? É incrível, mas é assim mesmo. E tem 2 filhos, né? Que é Lília, que você conhece, e Júnior, que hoje mora em Salinas, a esposa dele, minha nora é funcionária do Banco Brasil, nos deu uma netinha agora, tem 1 ano e meio. A netinha é linda e maravilhosa. Lília me deu 3 netões maravilhosos. Ela me contou que com os netos muda completamente. É a paixão da sua vida, seus netos. Mas eles têm por merecer, né? O carinho, meu carinho. Eu gosto demais deles, eu adoro eles. A gente vai continuar falando de teatro, mas eu tenho uma história para você sentar na cadeira e esperar o intervalo todo, que vale a pena, porque além de tudo isso que nós já conhecemos agora do ator Diógenes, que nós ainda não chegamos a aprofundar tanto, ainda tem mais uma história boa, o Vovô Herói. Daqui a pouco, depois do intervalo, a gente conta essa história para você.